Mateus 21, de 28 a 32. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro: Filho, vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. O que me chama a atenção nesse texto é o questionamento de Jesus. Aqui no verso 31. Ele faz uma pergunta: qual dos 2 filhos, que obedeceu ao pai? E aí respondem a Jesus: o primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Jesus está fazendo uma pergunta àqueles que são extremamente religiosos, dizendo qual dos 2 fez a vontade do Pai. Essa questão aqui, gente, é um chamado para que nós examinemos a autenticidade da nossa obediência, ou do nosso comprometimento, ou do nosso compromisso para com Deus. Eu e você vivemos num mundo abundantes de palavras. Eu vivo nesse mundo de informação, de palavra, e não é? Eu vivo nesse mundo aqui. E Jesus nos lembra que a verdadeira obediência, que é o tema que ele está aqui trabalhando, vai além de um mero serviço que eu chamo de boca para fora. De boca para fora, tá? E, em primeiro lugar, eu quero salientar, me parece que há um fascínio no século 21 dessa boca para fora. Não é? No mundo de hoje é fácil nós influenciarmos as pessoas pelas palavras. Basta ver os influencers que nós temos hoje. Basta ver um mundo de besteira que a gente ouve. Né? Eu estava conversando com um amigo e ele tem um conhecido que viaja o mundo, vai falando besteira. E as pessoas acreditam. Né? Nós temos visto aí, ontem mesmo, nós tivemos um influencer no segmento evangélico que foi preso por estupro. Blá, 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 blá. Palavras. Aqui, ó. E foi muito interessante. O Jean conhece minha esposa. E minha esposa é tímida. Tímida. E eu sempre falava para ela, você tem uma capacidade, você tem um equilíbrio emocional que eu conheço poucas pessoas com o tamanho e equilíbrio emocional que você tem. Conheço pouquíssimas pessoas. É impressionante o quanto ela é equilibrada emocionalmente. Eu fico assustado com ela. Nada, sabe, ela lida com as coisas, parece que não existe problema. Eu falo, como você, cara, me ensina. Me ensina. E eu sempre dizia para ela, você tem coisas preciosas para falar. Riquezas. Mas ela botar a cara numa câmera, até que um dia
eu agora tenho o quê? Uns 2 meses. Eu vou abrir meu Instagram, eu vejo ela. Lindona. E falando. E as pessoas começando a seguir. Eu falei, não pode ser, não pode ser. Não é ela. Meu Deus, o que aconteceu? E agora, tem outros influencers que estão pegando a fala dela e estão reproduzindo. Meu. Aí ela fica mostrando manga. Como assim 7 mil? Como assim? Falei, garota, eu não te falei que o que você fala é de uma preciosidade e as pessoas estão carentes de boas palavras. Porque de porcaria está cheio. Ela falou, gente, 30 segundos sobre perdão. E aí teve uma garota, não vou citar o nome, que é uma baita influência, que pegou e simplesmente colocou no post dela e no outro de um perfil monstruoso. Parecia caça-níquel. Boas palavras. Porque o que nós temos hoje, em relação às mídias sociais, anúncios, né? E até mesmo nas nossas conversas, geralmente, gente, é algo que se concentra na aparência e na retórica. É assim. A resposta do segundo filho aqui da parábola reflete bem isso. É esse tipo, eu chamo desse compromisso superficial. O segundo filho aqui da parábola usada por Jesus é bem isso. Tá? Diz que vai fazer e cheio de blá, blá, blá. Tem um amigo que fala assim, ó, quando a coisa está muito chata, ele fala com a minha mão. Não sei se vocês já ouviram isso. Fala com a minha mão aqui, ó. Gente, nós somos como seguidores e seguidoras de Jesus. Nós diariamente somos desafiados, e aqui vem o tema da mensagem que eu estou compartilhando com você, somos desafiados a uma obediência autêntica. Nós temos que abraçar essa obediência a qual Jesus está nos propondo, que é algo extremamente autêntico, que requer mais do que palavras, exige ação, requer um coração transformado. E aí eu me lembro de Dietrich Bonhoeffer, quando ele diz que graça barata é a graça que concedemos a nós mesmos. Segundo ele, graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento. Tem compromisso. Tem autenticidade. Né? Até porque a obediência autêntica, ela está fundamentada, ela está enraizada no ensinamento do cristianismo, que é um arrependimento genuíno. E num coração que procura agradar a Deus o tempo todo. Tá? Então, é esse o desafio que eu vejo aqui nessa parábola, nesse ensino que Jesus está trazendo aqui para aquelas pessoas que eram religiosas. E aí, nós temos aqui o exemplo do primeiro filho. Vejam, o exemplo aqui desse primeiro filho aqui da parábola, que apesar da recusa inicial,
ele acaba obedecendo ao Pai. Pense em você. Tente se lembrar aí, em momentos da sua vida, em que um arrependimento genuíno levou você a uma mudança de coração e uma ação obediente. E o que isso produziu em você. Ok? Você simplesmente errou, mas, opa, espera aí, eu vou obedecer. Eu vou seguir esse caminho. Qual foi o resultado? De um arrependimento genuíno. O que isso resultou, o que isso trouxe, quem sabe, trouxe novamente um laço, quem sabe, elos foram conectados novamente, quem sabe, posturas novas nasceram fruto de uma postura diante de um arrependimento genuíno. Transformação no coração, alegria volta para o coração novamente. Esse é o caminho, essa é a proposta que o Senhor está dizendo aqui. Eu tenho para mim, gente, que Deus, o Deus que nós caminhamos, com quem caminhamos, aquele a quem nós servimos, Ele valoriza esse tipo de transformação, esse tipo de compromisso, em vez de palavras vazias. Deus não está atrás de palavras vazias. E aí eu estou me lembrando de um mundo de textos bíblicos. Você acha que Deus se agrada de um coração que não é um coração genuíno, puro? Você acha que Deus está se agradando, né, Jean? Você acha que Deus está se agradando do nosso som? Deus está se agradando do meu coração puro, do meu coração que quer ver pessoas sendo tocadas pelo amor dEle. Não é? Então, eu acredito que quando nós somos transformados, é isso que o nosso amado Pai está esperando de cada um de nós. Do que blá, blá, blá. Gente, tem muito blá, blá, blá nosso com Deus, tá? É muito, né? Historinha. Eu acho que Deus está cansado das nossas historinhas. Eu acho que Ele está atrás, ou Ele está buscando autenticidade. Comprometimento. Eu tenho falado lá para os irmãos e irmãs, gente, o que eu quero e o que eu busco na nossa jornada junto é comprometimento. Gente engajada, gente que queira fazer, gente que queira abraçar, gente que esteja disposta, não é? Então, gente, todos nós somos chamados nos dias atuais a essa obediência autêntica. Até porque somos frequentemente tentados por expressões superficiais da fé. Nós somos muitas vezes levados a termos uma fé fake. Não é? E o que nós temos que ter são expressões autênticas, reais, verdadeiras, da nossa fé, do nosso comprometimento, da nossa jornada com o Senhor. Né? Eu realmente estou compromissado com Jesus? Né? Ou será que eu estou apenas cumprindo uma rotina de fé, de jornada, de caminhada? Eu estou realmente comprometido com Jesus? Isso eu penso todo dia. Falo, Jesus, espera aí, qual é a minha relação contigo? É a rotininha, vou ler a Bíblia agora, vou fazer uma oraçãozinha agora. Como é que é esse negócio? Eu vou ligar o piloto automático? Não. Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é esse tipo de comprometimento que o Senhor está esperando de mim ou de você. Mas sim, uma obediência autêntica, pura, genuína, real, verdadeira,
É isso que Ele espera de nós. Isso vai fazer, e aqui eu vou finalizando, isso tudo que eu estou falando a vocês vai produzir frutos para o reino de Deus. Eu acho que esse é o propósito, não é? Até porque compromissos autênticos, eles estão dentro de um propósito, dentro daquilo que o nosso amado Senhor espera de cada um de nós. Então, que você possa se permitir a dar frutos do reino do Senhor, e cada um de nós sermos agentes do seu amor, que tragam aquilo que o pastor André estava orando aqui no início, que tragam transformações a esse mundo que precisa de paz. E que nós sejamos esses pacificadores, que nós sejamos essas pessoas, porque através do comprometimento que tenho, que é um comprometimento autêntico, isso vai trazer frutos, isso vai produzir frutos para o reino de Deus. E aí eu me lembro de uma citação de São Francisco, que vocês com certeza já devem ter ouvido, pelo menos dizem que essa citação é dele: pregue o evangelho em todos os momentos, e quando necessário, use palavras. Então permita que as suas ações fale mais alto do que palavras. Demonstre amor, demonstre misericórdia, ame a justiça do nosso amado Deus. Para com quem? Para com todos aqueles e aquelas que nos rodeiam. Esse é o convite para que nós realmente não fiquemos só de blá, 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 mas que as nossas atitudes, que as nossas ações, que o nosso coração. Eu estou me lembrando, fico até emocionado aqui, me lembrei agora. Meu filho mora em Londres, o Cauê, e essa semana ele me quebrou com o áudio que ele me mandou. Ele falou: pai, eu tenho 2 amigos ingleses, uma garota e um rapaz, que começaram a me seguir por causa do Cauê. Eles começaram a me seguir, eles não falam português. E as minhas postagens não são em inglês. Às vezes eu escrevo alguma coisa em inglês, mas sempre em português, porque é minha língua. Eu estou falando para o Brasil, não estou falando. E eles me seguem e me acompanham. O Cauê esteve com eles essa semana para um almoço. E eles disseram: nós seguimos o teu pai. Aí a garota disse: eu não entendo eu não entendo porque está em português, mas o teu pai tem algo que eu estou apaixonado. Ele tem alguma coisa. Ele tem uma energia. Eu quero conhecer o teu pai. Como assim? Eu não falei? Não está nem na... Vejam bem, não está nem na... Expressões, vida, Jesus. Eu fico arrepiado. Estou falando de 2 pessoas que querem estar comigo, querem sentar comigo. Só isso. Porque eu talvez, lógico, sentando com eles, vou falar alguma coisa em inglês, mas eu fiquei e meu filho falando: pai, por isso que eu te amo. Por isso que eu te amo. Porque você brilha, Jesus. É isso que eu estou querendo dizer a você. Use as mídias sociais para a expansão do reino de Deus, para transmitir paz e vida às pessoas.
Eu concluo essa mensagem dizendo para você o seguinte: quando a gente, e é o que eu tentei, né, André? Tentei trazer a reflexão dessa parábola usada por Jesus, e eu disse aqui a vocês que o que me encantou foi a pergunta que Jesus fez aqui no verso 31, né, quando ele faz essa questão de quem deve se obedecer, quem obedeceu para o primeiro ou segundo filho. Eu acho que isso nos desafia a ir além de um mero serviço de boca para alguma coisa que esteja mais conectado com a nossa fé. Que a gente possa deixar com que a nossa vida seja um testemunha ou uma testemunha de obediência autêntica, um reflexo de vidas, de corações que foram transformados pela graça bendita do Senhor. Num mundo cheio de palavras, e eu diria de palavras vazias, que as nossas ações, elas possam falar do compromisso, gente, de nós fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Que a gente faça a preciosa vontade do amado Pai para as nossas vidas, tá? E que a gente possa dar frutos em seu reino, e sermos instrumentos de amor e de redenção no contexto aonde cada um de nós, aonde nós estamos inseridos. Que essa mensagem possa reverberar durante a sua semana. Tá? Uma obediência autêntica. E chega de... Aqui, ó. Fala com a minha mão. Fala aqui com a minha mão, tá? Vocês vão ver que isso vai pegar na cabeça de vocês. Daqui a pouco vocês vão... Ó, é muito blá, blá, blá. Não é não? Muito blá, blá, blá. É muito... Fala com a minha mão aqui, porque, cara... Tá coisa vazia. Fala o que é. Seja. Amém? Vamos orar, irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã tão preciosa. Que nós possamos, Pai, sermos essas pessoas que expressem a vida de Jesus. Que as nossas palavras não sejam vazias, que as nossas palavras sejam de espírito e de poder, que abençoem, que toquem a vida das pessoas. Que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa vida no todo dela, comunique o reino do Senhor. Que essa igreja comunique o reino do Senhor. Que os irmãos e irmãs dessa igreja expressem o Jesus vivo, transformador, acolhedor e abençoador. Que seja assim, Pai, que essa palavra esteja reverberando no coração de cada querido e cada querida, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, André.